Oi, tudo bem? Meu nome é Tarcísio Tamanini e eu sou sócio da WiseTex. Eu quis gravar esse vídeo para vocês para comentar sobre o julgamento do STJ que discutiu a tributação de imposto de renda e CSLL sobre os benefícios fiscais negativos. Bem, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer sobre esse julgamento é o que são os benefícios fiscais negativos, né? Quando nós falamos de um benefício fiscal, ele pode ser dado da seguinte forma. Ou o Estado vai lá e cede um crédito para a empresa abater do imposto, ou ele simplesmente permite que a empresa não pague o imposto ou não pague parcialmente. Quando acontece isso, de não pagar o imposto ou não pagar parcialmente, é que a gente chama de um benefício fiscal negativo. São eles uma isenção, uma redução de alíquota e uma redução de base de cálculo. Outra coisa que a gente precisa esclarecer é que o STJ já havia decidido em relação aos benefícios fiscais de ICMS positivos, ou seja, os créditos presumidos e outorgados. Na ocasião, ele entendeu que não é possível tributar pelo imposto de renda e CSLL os benefícios fiscais positivos, os créditos presumidos e outorgados. Por quê? Ia ferir o pacto federativo. Quando o Estado concede um benefício fiscal para uma empresa, ele tem alguma intenção de beneficiar ou a empresa ou a cadeia como um todo. Entendeu o STJ que a União não poderia pegar parte desse benefício para ela a partir da tributação, justamente para não entrar em conflito com o interesse do Estado. Uma outra coisa que a gente precisa esclarecer também é que a legislação federal permite que os benefícios fiscais não sejam tributados independente da questão do pacto federativo. Para isso, ela determina alguns requisitos, dentre eles que seja devidamente contabilizado os benefícios fiscais e que era um ponto controverso, que esperava-se que o STJ iria esclarecer, se deveria ter alguma contrapartida ou não do contribuinte para receber esses benefícios fiscais. A sensação que eu tive quando acabou o julgamento do STJ foi a mesma quando assisti aquela cena de O Ditador, o filme, em que o médico, depois de terem mudado as palavras positivo e negativo por Aladdin, o médico vai falar para o paciente dele qual que era o diagnóstico de HIV. E ele fala que era um HIV Aladdin e o paciente não sabe que reação se ele tem, se ele fica feliz ou se ele fica triste. Muitas vezes descrito como ignorante, modificou cerca de 300 palavras vadianas para Aladdin, incluindo as palavras positivo e negativo, causando uma grande confusão. Você quer a notícia Aladdin ou a notícia Aladdin? A notícia Aladdin. Você é HIV Aladdin. Essa foi a mesma sensação que eu tive, pelo menos até agora em que o acordo não foi publicado. E por quê? Porque o STJ deveria ter definido 3 pontos. O primeiro deles é que se iriam ou não os benefícios fiscais negativos seguirem o mesmo entendimento dos benefícios fiscais positivos, ou seja, não iriam ser tributados por questão de ofensa ao pacto federativo. Isso foi absolutamente esclarecido e de que não iriam seguir o mesmo entendimento, que tem uma outra sistemática. Agora, já que podem ser tributados e não tem ofensa ao pacto federativo, se iria ou não ser aplicado à legislação federal. E isso ele também entendeu que sim, que eles podem não ser tributados desde que atendessem os requisitos da legislação federal. Porém, o ponto principal desse julgamento era saber se precisaria ter ou não uma contrapartida do contribuinte ao receber esse benefício, ou a construção de um empreendimento ou algo do tipo. E nesse ponto em específico, o julgamento ficou absolutamente confuso. Na mesma hora, a Procuradoria saiu comemorando uma vitória acachapante em cima dos contribuintes pelo STJ. O ministro da Economia também disse que o acordo estava irretocável, porém, representantes dos contribuintes também saíram comemorando, afirmando que o STJ teria entendido que é possível você não tributar qualquer espécie de benefício independente de contrapartida. Esse ponto é muito fundamental porque é aí, de fato, onde tem um grande impacto nos contribuintes, porque a maioria dos benefícios fiscais não exigem contrapartida, são poucos que exigem. E isso me deixa até um pouco entristecido como advogado, porque a gente sabe, né, que o sistema tributário ele é recheado de inseguranças jurídicas, porém, nosso sistema, em tese, deveria ter mecanismos para você combater. O judiciário e as teses, tanto em repercussão geral como em repetitivo, é o principal mecanismo para você combater a insegurança jurídica e dar uma decisão que seja unânime a todo mundo e que isso esclareça as situações como elas devem e como elas não devem ser. E quando a gente utiliza desse instrumento e não resolve as questões em pauta, isso acaba deixando ainda dúvidas sobre o que é possível fazer ou não, é um pouco decepcionante mesmo. De toda forma, pensando daqui para frente, como o acordo ainda não foi publicado, ele será publicado, aí é possível ter uma noção melhor do que foi definido em relação ao julgamento. Eu não tenho muitas expectativas que vai ser algo super esclarecedor e que vai matar a dúvida.
E após isso, com certeza irá vir um recurso chamado embargo de declaração para sanar essa obscuridade ou contradição em relação a esse ponto dos benefícios fiscais e se exige ou não a contrapartida para ser tributado. E uma outra questão também que poderá ser discutida nesses embargos de declaração é a questão da modulação dos efeitos. Acontece que para você modular os efeitos, é preciso também entender qual que é a extensão do que foi decidido, porque se for modular favoravelmente à União, isso significa que os contribuintes ganharam. E se for modular a favor dos contribuintes, né, significa que a União ganhou. Ainda está em aberto, a União já começou a tomar iniciativa notificando os contribuintes sobre esse ponto, mesmo não se tendo um esclarecimento, e é mais um fator de insegurança, de dificuldade em lidar com esse sistema. Acho que é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.